Bom sábado a todos. Bom sábado, irmão Rogério Buzzi. Bom sábado a todos os irmãos que já estão na sala. Arlete Quinope, o Admilson Aquino, Ruiana da Silva, lá de Maceió. Bom sábado, Indo Francisco Lima. O Luiz Augusto vai estar conosco também. Outros irmãos que estão nos assistindo e nos ouvindo, mas não estão presentes na sala, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar a terceira parte do Apocalipse 21, estudo com Rogério Buzzi. E nós vamos iniciar com uma oração. Vou fazer uma oração, em seguida eu passo a palavra para o irmão e damos início a esse estudo. Santo Deus e amado Pai, obrigado mais uma vez, meu Pai, por o Senhor nos conceder essa honra de estarmos diante do Senhor e, portanto, podemos ouvir mais uma porção da Tua Palavra que nos dá entendimento, nos alimenta, nos dá direção de mantermos juntos e unidos em nome do Teu Filho amado. Obrigado mais uma vez por esse dia, por esse santo sábado do Senhor, meu Pai, um dia santo e separado para nós, um dia que serve de sinal entre nós e o Senhor até o fim dos tempos. Obrigado por isso, meu Pai. Nos dá um bom estudo hoje, proteja todos nós, aos nossos parentes, amigos, familiares mais próximos também. Nós perdoamos desde já as pessoas que nos afrontam, os nossos inimigos, meu Pai. Como o Senhor tem nos pedido, peço ao Senhor que no dia de nossa fuga não aconteça nem no inverno, nem nos dias de sábado. E agradecido oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador, o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Rogério, com o irmão. Um bom sábado a todos os nossos irmãos e irmãs que estão presentes na sala, aqueles que nos acompanham via celular, aqueles que um dia estarão em contato com esse estudo. Há muito tempo atrás, Lutero, que foi chamado por Deus de uma forma toda poderosa para ensinar ao povo da época a mensagem da justificação pela fé. Esse Lutero que, de uma forma brilhante, foi usado por Deus para protestar contra os erros papais, contra os erros de Babilônia na época, ele, ao estudar o livro de Apocalipse, ele disse o seguinte: eu não vejo no Apocalipse senão bestas, feras e pragas. Lutero foi chamado a uma época, e a missão de Lutero era específica. O papado naquela época, e a Igreja Católica, usada pelo papado, havia apresentado ao mundo uma ideia de que a salvação ela é em parte pela fé, em parte pelas obras. Então a igreja vendia relíquias, vendia as indulgências, que eram os terrenos no céu, e apresentavam de fato uma justificação pela fé mesclada com obras. E Lutero foi chamado especificamente por Deus para entrar neste terreno e esfacelar a doutrina do inimigo, que acabava, em realidade, com o majestoso sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário e, obviamente, o sacrifício feito pelo nosso Pai Celestial ao dar este Filho. Não é de se admirar, então, que Lutero não tenha entendido o livro do Apocalipse. Tristemente, a história se repete. As pessoas hoje, que se chamam cristãs, elas não veem no Apocalipse senão bestas,
feras e pragas. É tudo que elas veem. Então o nosso título hoje, a sétima praga, destruição e morte, se os irmãos observarem, ele é, em realidade, algo completamente diferente do que temos ensinado por todos esses anos. Se vocês pegarem e derem uma breve pesquisada na internet, vão ver que nós falamos muito pouco sobre pragas. Porque o livro do Apocalipse é tão somente mais uma porção da carta de amor de Deus, um Deus que prometeu que não faria nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, aquilo que ele antes faria. E, obviamente, as pragas, elas são um aviso de Deus para aquilo que finalmente vai ocorrer. Então, se por um lado nós temos aqueles que só veem no Apocalipse praga, por outro lado nós temos outros que nada veem além de um amor complacente e enganoso, quando em realidade Deus é um Deus justo, mas é um Deus também misericordioso. E só Deus consegue ter o equilíbrio perfeito entre uma coisa e outra. De tal maneira que Satanás foi surpreendido quando faz com que Adão e Eva pequem, leva os dois ao erro, e na cabeça desse ser inteligente, não havia saída para Deus. E nenhum de nós poderia escapar também da armadilha que foi preparada pelo inimigo. Porque esse Deus maravilhoso que não pode agredir a sua própria palavra, não pode quebrantar a sua própria lei, esse Deus havia dito: a alma que pecar certamente morrerá. Então Adão e Eva precisavam morrer. E Satanás, então, quando idealizou esse plano dele, era muito simples o que ele finalmente havia conquistado. Repito, na mente dele. Se Deus perdoa Adão e Eva, tem que me perdoar também. Porque ele não pode aplicar 2 pesos e 2 medidas. Eu errei, eu pequei, ele me expulsou do céu. Adão e Eva pecaram, eles precisam ser expulsos também. Ou, se Deus os perdoa, e eles são, de fato, permitidos permanecer no Éden, também eu devo ser permitido entrar no céu. A armadilha era, de certa forma, perfeita. Ele apenas esqueceu que Deus é um Deus que onde não existem. Quando ele vê que o cordeiro será morto, quando ele vê a pele desse cordeiro sendo tirada e cobrindo Adão e Eva, que estavam então vestidos com folhas de figueira, ele tem uma pequena nuance. Mas o seu coração, já movido pelo egoísmo, não consegue idealizar em toda a sua beleza um plano, porque ele seria incapaz de fazer o que ele agora vê que Deus está prestes a fazer. Ele jamais pôde imaginar que Deus daria o único filho para morrer por uma raça que o próprio Deus foi capaz de criar em uma semana. Satanás, então, percebe que o seu reino está completamente ameaçado. Passa o tempo e ele vai até o fim tentar levar a cabo aquilo que ele iniciou lá no Éden. O livro de Gênesis conta a história iniciando-se com o pecado do ser humano e trazendo toda a desgraça que nos trouxe. O Apocalipse encerra essa nossa história nas suas últimas 2 páginas, mostrando que aquilo que entrou no Éden e trouxe toda a desgraça a esse mundo será completamente erradicado. E quando nós vemos a forma como Deus age desde o seu princípio,
nós podemos ver o livro do Apocalipse como um livro do que ele realmente é. Um livro e somente uma porção desta maravilhosa carta do amor de Deus. Nós estudamos durante o mês passado o Apocalipse no capítulo 16, partindo da identificação daquilo que a Bíblia chama de dragão, besta e falso profeta. E hoje nós vamos pegar o último versículo, que é exatamente o que fala da 7ª praga, entender um pouco do porquê um Deus de amor finalmente permitirá que uma praga desta natureza, trazendo destruição e morte inigualáveis, como nunca houve na face da terra, virá sobre nós. Nós estudamos no capítulo 16, a partir do versículo 1, e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Por um momento, vamos tentar ser simples como Deus quer que sejamos. 7 anjos são chamados, e é dito a eles: vão, derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, da minha ira. Quando nós ouvimos o termo ira, imediatamente vem à nossa mente raiva. Na verdade, a ira é o afastamento de Deus. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças do meu afastamento, da minha separação daqueles que não me aceitaram, daqueles que não ouviram o meu chamado através do meu filho. Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Quantas vezes quis eu, como a galinha que protege os seus pintinhos, protegê-los e vocês não quiseram. O mundo todo entra agora num colapso e todos aqueles que não aceitaram a proteção de Deus, aqueles que preferiram a marca da besta, aqueles que preferiram o sinal da besta, aqueles que foram selados pela besta, finalmente terão que enfrentar as consequências da sua escolha. Não antes que tudo ficasse muito claro. Neste meio tempo, age o dragão, a besta, o falso profeta, e seria interessante que aqueles que não ouviram o resto do estudo pudessem ouvi-lo, os estudos anteriores, mas nós chegamos ao versículo 21. Depois de tudo o que se viu, depois de tudo o que aconteceu, né, marcando esses eventos de uma forma que nós não podemos errar, através de um terremoto. Se os irmãos estudarem Mateus 24, falando do fim do mundo, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, verão que a natureza, e esse é um evento, é um cataclisma da natureza, é um sinal físico. Os irmãos verão que o que inaugurou os sinais físicos foi exatamente um terremoto. E aqui não é diferente. Marca a pior praga que cairá sobre a face da terra a nível físico, repetimos. Físico. 16, 21. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Se os irmãos observarem, os irmãos e irmãs, vão ver que houve antes disso, já a primeira taça, uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Veja que eles, por isso disse, eles já foram assinalados pela besta.
Houve o mar que se tornou em sangue, morreu no mar toda alma vivente, nos rios, nas fontes das águas, né? Por isso é dito, lhes desse sangue a beber. Sol que se aqueceu bastante, queimando os homens, aquecendo demais os homens, né? A taça que é derramada sobre o trono da besta, né? As trevas que vieram, o grande rio Eufrates, enfim. E tudo isso já aconteceu. Porém, aqui e somente aqui é que nós vamos ver que a praga era muito grande. Porque ela é uma praga diferente, e é uma praga que realmente vai trazer o desespero, né, completo àqueles que de fato não entenderam o chamado de Deus e não se puseram sobre a proteção de Deus. Mas como estudar, afinal de contas, o livro do Apocalipse? A palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 28, né, mostra como é que nós devemos estudar, não só o Apocalipse, mas toda a palavra de Deus. Claro que no Apocalipse isso toma uma nuance todo mais importante, uma vez que não é um livro fácil, é um livro para os servos de Deus, mas diz: a quem, pois, se ensinaria a ciência? A quem se daria a entender o que se ouviu? Porque o Apocalipse você lê, mas não entende. A quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios, aos novos na fé? Porque é mandamento sobre mandamento, e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Nunca podemos nos esquecer, amados irmãos e irmãs, de como é que se deve estudar o livro do Apocalipse. Se nós não estudarmos desta forma, regra e mais regra, existem regras e não podemos quebrá-las. Regra e mais regra. Quando eu penso que já sei tudo, novas regras aparecem para que através dessas novas regras eu consiga me aprofundar ainda mais. Mandamento sobre mandamento. Guardar 9 mandamentos não vai resolver o problema daqueles que querem aprender o livro do Apocalipse. É mandamento sobre mandamento, inclusive. Os 10, e não apenas ler os mandamentos, mas entendê-los que é mandamento sobre mandamento. O que isso quer dizer? Eu entendo, em primeiro lugar, o mandamento que me diz não matarás. E aí eu digo, que maravilha, eu não mato. Então eu estou... uma vez que eu procuro não matar, eu estou agora em condições de entender. Mas aí o mandamento ou o preceito, ele novamente aparece um preceito em cima daquele preceito, que é quando Jesus diz, aquele que na verdade odiar no seu coração já matou. Então é mandamento sobre mandamento, e aí eu digo, não é bem assim. Aí eu paro, porque eu não aceitei o mandamento sobre o mandamento e a porta da profecia se fecha para mim. Por isso, as pessoas que se dizem cristãs hoje, na sua esmagadora maioria, não entendem o livro do Apocalipse. Não são servos. Ah, mas isso não é para salvação. Ah, mas isso não tem a ver com aquilo. Ah, mas isso é do Velho Testamento. O verdadeiro cristão vive de toda palavra que vem da boca do Senhor. O que menos importa para o verdadeiro cristão é se isto é do Velho ou do Novo Testamento. Isso é o que menos importa para o cristão. Para o cristão o que importa é, está escrito? Sim, está. Então não importa onde. Se está escrito, está escrito. Se Deus falou, não importa se Deus falou quando havia a antiga aliança ou quando havia a nova. E o inimigo cria pequenas armadilhas para nós, e nós, infelizmente, como cristãos, como professos cristãos, caímos. O inimigo inventou uma história que o Velho Testamento é um outro testamento.
E o Novo Testamento é um outro testamento. Não. Não existe inspiração na palavra Novo e Velho Testamento. São apenas palavras que os homens criaram para dividir a antiga da nova aliança. Mas o testamento é o mesmo. E aí o inimigo consegue convencer milhões e milhões de cristãos de que os mandamentos da lei de Deus não estão mais em vigor, porque eram, entre aspas, do Antigo Testamento. Quando o antigo, entre aspas, testamento, era apenas o testamento que Deus escreve a uma raça que só poderia receber de fato os benefícios do seu testamento o verdadeiro herdeiro morresse. Cristo, pois nele estão baseados os dois testamentos, Cristo, enquanto vivo, não poderia dar aos seres humanos aquilo que havia prometido. Todos que receberam qualquer benefício de Deus, através de Cristo, o receberam pela promessa. Enoque vai ao céu pela promessa. Elias vai ao céu pela promessa. A Abraão lhe é prometido uma terra pela promessa. Ao povo de Deus foi prometida a terra da Canaã pela promessa. Que promessa? A promessa de que um dia alguém morreria no lugar da raça humana. Quando Adão peca, Adão não condena-se a si mesmo. Adão condena toda uma raça, a nossa raça. Por isso, o segundo Adão vem e, ao morrer na cruz do Calvário, a aliança feita entre Abraão e Deus, que precisou ser assinada com sangue, é assinada agora com o sangue de Jesus Cristo. Aquilo que nós, como pais, assinamos com tinta de caneta, mostrando que o testamento feito em favor dos nossos filhos terá valor quando morrermos, Cristo fez ao morrer na cruz do Calvário. Por isso, as portas das casas do Egito eram marcadas com sangue, mostrando que a assinatura só seria aceita pelo sangue do verdadeiro cordeiro que um dia morreria. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O que trouxe a desgraça a esse nosso mundo foi o pecado. E é preciso que o pecado seja erradicado. Mas sem sangue não há possibilidade disso. Até porque, a partir do momento em que pecamos, um novo sangue passa a correr nas nossas veias. O sangue do ser humano foi adulterado. E nas nossas veias corre hoje um sangue contaminado pelo veneno da serpente. Nosso sangue foi tristemente adulterado e nele corre hoje, infelizmente, o veneno da serpente. Aquelas mesmas serpentes que picaram os nossos irmãos no passado, representava apenas Satanás, que ao nos morder, entre aspas, ao nos picar, entre aspas, em Adão, passa um legado de desgraça a cada um de nós. E por isso, somente um novo nascimento pode resolver o nosso problema, quando de fato, pelo novo nascimento, passamos a ser pessoas espirituais. E embora agora, ainda com pele de lobo, com corpo de lobo, com sangue adulterado, a promessa é que um novo sangue agora nos será concedido. A promessa é de que nos portais do Santíssimo
adentrou um ser humano, cujas veias corre o nosso sangue, como o nosso sangue. Cristo Jesus, ao fazer-se um ser humano, assume de fato um parentesco com a raça humana, que nem os anjos o têm. No céu, nós temos um representante que de fato é humano. E isso, entre milhões e milhões de seres criados, é um privilégio dado numa promessa feita pela palavra de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que o pecado em Adão fez, Cristo Jesus, o segundo Adão, refez tudo aquilo que deveria ser refeito e muito mais. Então nós voltamos agora ao livro do Apocalipse, tendo esse escopo de qual é a nossa situação, para poder entender por que algumas coisas vão e devem acontecer. Nunca nos esquecendo que o estudo do Apocalipse é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Sobre os homens, Apocalipse 16, 21. Caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Voltando um pouquinho, Apocalipse 16, no versículo 17, nós encontramos este tempo. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Sétimo anjo. Quem é esse sétimo anjo? No livro de Apocalipse mesmo que estamos, voltando um pouquinho, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Apocalipse 10, no versículo 7, nós vamos encontrar o tempo disso. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. Então, o sétimo anjo aqui traz uma premissa relativamente simples, que é a do tempo, de fato, que é tocada. Agora, se nós prestarmos atenção nos detalhes do Apocalipse 16, do versículo 21, palavra por palavra, pedras do peso de um talento. Nós vamos encontrar algumas coisas bastante curiosas. No final das contas, nós vamos ver que há uma regra bastante simples. Hoje, a oportunidade de todo ser humano, e até que estas pragas caiam, até que a porta da graça se feche, a oportunidade que todo ser humano tem é a de despedaçar-se sobre a rocha. O ser humano é convidado, através da justificação pela fé. Por isso, a justificação pela fé, Paulo insiste tanto no livro de Romanos. A justificação pela fé é quando Deus toma a glória do homem e a lança no pó da terra. É como quando Paulo, que cai do cavalo, e ali, na terra, de bruços, ele tem um encontro com o Salvador. É quando o homem, de fato, cai, entre aspas, do cavalo, quando ele é humilhado, quando ele permite que Deus mostre a ele que ele é apenas pó. Quando ele está, de fato, na posição que ele deve estar. Quando ele reconhece a sua indignidade. Quando reconhece o seu nada. Que Deus atingiu o seu objetivo inicial para poder fazer agora um novo homem. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu.
Então, quando o homem consegue agora chegar a uma posição tal que ele entende que ele não é nada, agora sim, Deus pode fazer por ele algo. É quando o homem se despedaça na rocha, que é Cristo Jesus, quando ele se despedaça completamente, que Deus pode agora criar um novo homem. Mas aqueles que não quiseram ser despedaçados pela rocha, que é Cristo Jesus, serão despedaçados pelas rochas com peso de um talento, finalmente. Aqueles que não forem despedaçados pela livre escolha hoje, serão despedaçados, finalmente, pelas rochas que cairão. Um talento. O peso de um talento é, em média, de 30 a 34 quilos. É o peso exato de um cordeiro pronto para o abate. Coincidência? Aqueles que não se despedaçarem no cordeiro hoje serão despedaçados pela rocha. Quantos cordeiros estão absolutamente ligados, porque tanto a rocha quanto o cordeiro representam Cristo. E aqueles que finalmente não aceitaram a Cristo serão, infelizmente, dizimados. Maldade de Deus ou resultado da escolha equivocada? Resultado da escolha errada. Resultado, obviamente, de uma escolha errada, mas não inocente. Porque até este tempo, todos serão esclarecidos para poder fazer uma escolha consciente do que quiseram. Iraram-se as nações e veio a tua ira. Apocalipse 11. Iraram-se as nações e veio a tua ira. Lembre-se que as pragas aqui são pela ira de Deus. Nações e veio o teu afastamento. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Homens hoje estão fazendo testes, estão destruindo o planeta que pertence a Deus. Através do projeto HAARP e outros, estão hoje criando terremotos, estão criando adversidades climáticas que estão acabando com o nosso planeta. Deus mostrará, finalmente, que somente Ele tem o controle das adversidades e da natureza. Os homens estão destruindo o planeta. E Deus, finalmente, destruirá os que estão destruindo a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista. O tempo da ira de Deus se apresenta exatamente quando? Quando o livre-arbítrio for retirado. De todos os pecados que o homem tem cometido, nenhum é mais grave aos olhos de Deus do que aquele que não só não serve a Deus, mas não permite que aqueles que querem o sirvam. Prestem atenção nisso, amados irmãos. Deus vai intervir quando o homem, através agora da sua blasfêmia, se posicionar no lugar de Deus, querendo e requerendo dos homens uma obediência forçada que o próprio Deus não pede, e agora Deus irá intervir. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Vejam que o livro de Apocalipse, capítulo 11, lança luz sobre o versículo, sobre o capítulo 17, mostrando o tempo desta grande saraiva. Aqueles que não
aceitaram a lei de Deus em vigor, que se uniram ao papado, que aceitaram a marca da besta e passaram a perseguir aqueles que procuram servir a Deus e guardar o seu santo sábado e a sua santa lei, finalmente irão contemplar a arca de Deus. Veja-se que abre-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Deus apresenta então ao mundo a sua lei. A lei escrita pelo seu próprio dedo se apresenta no céu agora e os homens verão que estavam lutando contra Deus. Aqueles que achavam estar lutando contra homens, agora vê que estavam lutando contra Deus ao perseguir um povo que tão somente estava buscando servir a Deus e obedecer aos seus mandamentos. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. E aí a grande saraiva. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e houve grande saraiva. Vamos, irmãos, vamos ler o que diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, 11, e eu tenho insistido nesse texto a todos os irmãos e irmãs, porque esse texto é muito importante, não só no sentido de nos esclarecer, mas abrir o nosso horizonte para a forma como Deus opera. Se nós não entendermos 1 Coríntios 10, 11 e não aplicarmos aos nossos estudos, nós sempre vamos ter dificuldades. Sempre. Nós vamos estar imaginando que aquilo que aconteceu no passado era uma história. Ah, não, mas lá, veja bem, aconteceu isso com Abraão, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Aconteceu aquilo com Abraão porque era uma figura para nós. Aconteceu aquilo com Moisés porque era uma figura para nós. Aconteceu com Josué porque era uma figura para nós. Aconteceu com Jericó que quando a 7ª trombeta tocou, caíram os muros porque era uma figura para nós que quando a 7ª trombeta tocar, os muros todos cairão. Os grandes palácios da terra serão destruídos. As grandes cidades serão destruídas. Tudo, absolutamente tudo aquilo era figura para nós a quem os fins dos tempos têm chegado. Por isso temos insistido nesse texto e peço aos irmãos que, por favor, prestem muita atenção, não esqueçam sempre de ter em mente esse texto ao estudar a palavra de Deus, principalmente as profecias. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, ora irmãos, não quero que ignoreis, que não ignorem isso, meus irmãos, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, foram batizados em Moisés, etc, etc, etc. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber, levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, que é capital para esse entendimento. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Tudo isso lhe sobreveio como figuras. Eles eram apenas figuras para nós. Eles eram o filme contado antes que ocorresse. Eles eram apenas a nós. Embora histórico e acontecendo, estava acontecendo porque Deus queria que olhássemos para tudo aquilo como figuras, mas foram escritas para aviso nosso. São chegados os fins dos séculos. Tudo aquilo que aconteceu não era uma lição em si para eles, mas para nós, amados irmãos e irmãs. Não sei como fazer com que o nosso povo entenda isso hoje. Irmãos, é desesperador ver a discussão que irmãos nossos hoje fazem ao tentar criar subterfúgios para o que aconteceu lá. Não, mas aquilo lá porque era assim, porque era assado, porque era aquele outro. Figuras para nós. Figuras para nós. Tudo isso lhe sobreveio como figuras, não é parte, tudo.
Vamos para o livro de Êxodo, então, e vamos ver uma dessas figuras para nós. Se eram ou não. Êxodo 9, a partir do versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés: vai ao faraó, vai ao principal rei da terra. Vá ao homem que domina o mundo. Vai ao Egito. Vai à Babilônia que domina o mundo hoje. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos exércitos: deixa ir o meu povo, solte o meu povo, liberte o meu povo para que me sirva. Eles querem me servir e vocês não deixam. Eles querem guardar o meu sábado, querem me servir, querem obedecer às minhas leis e vocês não deixam. Você tem escravizado o meu povo, liberte-o. Cativos de Babilônia, liberte-os. Eles estavam presos. Chegará o tempo em que estaremos presos, porque não nos deixarão servir ao nosso Deus. A mensagem do Senhor, e é para nós. Voltando um pouquinho só, no mesmo livro de Êxodo, que nós estamos, um pouquinho só, no capítulo 5, vamos ver o que estava acontecendo, irmãos. Capítulo 5, 1 a 7. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixe o meu povo descansar. Deixe o meu povo que me celebre uma festa. Que festa seria essa? Esse povo estava cativo, escravo. Esse povo precisava de um descanso. Deixe que esse povo vá e me celebre uma festa. Guarde o meu sábado. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito, Moisés e Arão: por que fazeis cessar o povo das suas obras? O que é o sábado, irmãos? Lembra-te do dia de sábado, não farás para ti nenhuma obra. Por que vocês querem que o povo vá e pare de trabalhar? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós o fazeis abandonar as suas cargas. Vocês querem que eles... Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestem ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Eles imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Imagine escravos se estariam ociosos. O que é que se estava pedindo ao rei? Deixe que ofereçam uma festa ao Senhor, um santo sábado de descanso ao Senhor. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Vamos ler de novo à luz dos nossos dias.
E o povo de Deus estendeu as suas mãos ao céu. E o Senhor deu trovões e saraiva. E o fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, a terra que comandava a grande Babilônia. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor. Espera aí. Espera aí. As pragas estão caindo. Orai ao Senhor. Por quê? Apocalipse 11, 4 a 6. Apocalipse 11, 4 a 6. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. As duas testemunhas de Deus. Diz: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, os modernos Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Olha os novos Moisés aqui. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. O povo de Deus, agora, vai para a reta final. Não aceitou o mandamento humano que requer deles que adorem a besta e que aceitem a marca da besta. São vistos agora como proscritos, são vistos agora como uma raça perigosa, mas sobre eles está o poder, sobre os Moisés modernos está o poder de interromper as pragas, assim como no Moisés, que era uma figura para nós, estava o poder para interromper as pragas. E onde estava o poder? Na oração. Moisés orava e a praga parava. Enquanto os servos de Deus estiverem na terra, os que simbolizam Moisés, as pragas não caem. Porém, o decreto de morte sai. E quando os Moisés modernos morrem, caem as pragas finais sobre a terra. Porque os Moisés, que têm o poder de interceptar essas pragas pela sua oração, já não estão mais sobre a terra. Foram mortos pelo decreto. Restam na terra os Elias, mas os Elias não têm poder para segurar as pragas. E por quê? Porque não precisam. Estes são aqueles de quem é dito: 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás abalado. Selados com o selo do Pai, eles não morrem. Ainda que uma pedra dessas caísse na cabeça de um deles, não morre porque estão protegidos. Claro que uma pedra dessa não vai cair na cabeça de um deles. Eles serão protegidos, mas ainda que uma pedra viesse, não tiraria a vida deles, porque eles estão selados por aquele que é eterno. E serão eternos e viverão sem ter conhecido a morte. Então, quando esses homens que representam Moisés, assim como Moisés e Arão eram duas testemunhas, também novamente nós temos duas testemunhas, só que agora exemplificados na reta final também
por Moisés e Elias. Assim como o inimigo tem duas testemunhas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, e todos os poderes unidos a eles, Deus também tem suas duas testemunhas e elas vão para a guerra final. Apocalipse 13. Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Ai, ai, ai. Tão duro quanto possa parecer, a praga, a 7ª praga da destruição e morte, traz ainda, depois dela, mais 3 ais. 3 pragas, ou 3 trombetas aqui exemplificadas no seu devido tempo, com a repetição, que fará, de fato, algo muito similar ao que aconteceu novamente lá no Egito. Até a 7ª praga, nenhuma vida dos egípcios tinha sido tirada. Nenhuma. Mas agora, vários morreram. Mas estava para vir algo pior. A Saraiva caiu, aconteceu o que deveria acontecer. Mas aí nós vamos encontrar no livro de Êxodo, no capítulo 4, 22 e 23, algo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Israel hoje é espiritual. E Deus estará dizendo naquela época aos reis da terra, à besta que sobe do mar, àquele que estará dominando ao mundo: eles são meu primogênito. Seria esse o Israel literal? O judeu? Ou seria o povo de Deus realmente que o serve? E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, liberte-os, deixe que me sirvam conforme a sua consciência. Mas tu tens recusado deixá-los me servir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. E ferirei todo o primogênito na terra do Egito, até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Um novo sinal agora está posto sobre o povo de Deus. Sábado, um sinal eterno entre Deus e o seu povo. Assim como havia um sinal naquela época, que era o sinal de sangue, que representava o cordeiro que morreria pelo ser humano, mas o cordeiro já morreu, então um novo sinal é dado, porque aquele cumprimento já encontrou o seu tempo na história profética, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais.
Por quê? Por que Deus agora faria isso? Por que Deus permitiu que isso ocorresse com os primogênitos dos egípcios? O que tinha a ver os primogênitos ali? Quando a proteção das leis humanas for retirada de todos aqueles que procuram servir a Deus, países, haverá um movimento conjunto buscando nos destruir. À medida que o decreto se aproxima, o tempo indicado, conforme vemos no livro de Esther, o povo tentará matar o povo de Deus. Nesse tempo, irmãos, haverão irmãos nossos nas celas das prisões, pessoas escondidas nas florestas, nas montanhas, pedindo proteção divina. Os homens sairão armados para tirar a nossa vida. Multidões estarão buscando tirar a nossa vida. Um pequeno trecho de algo que foi escrito por uma senhora há muito tempo atrás. Prestem atenção. Multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então o arco-íris atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. Nada se detém. É esquecido objeto da sua ira sanguinária. Contemplam o símbolo da aliança de Deus e gostariam de estar protegidos. É ouvida pelo povo de Deus uma voz dizendo: olhem para cima. Como Estevão, erguem os olhos e veem o Filho do Homem em seu trono. Divisam os sinais da sua humilhação e ouvem o pedido. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Ouve-se uma voz dizendo: eles vêm. Eles vêm, santos, inocentes e incontaminados. Guardaram a palavra da minha paciência. E prestem atenção agora. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força, sinais e maravilhas se seguem. Os ímpios contemplam a cena com terror, ao passo que os justos veem os sinais do seu livramento. Em meio aos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde provém a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Prestem atenção. Apocalipse 16, 16 e 17. E congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Este é o tempo desta profecia, irmãos. Por isso a importância desse aspecto do estudo. Agora, mais do que qualquer outra coisa, por que, irmãos, isso ocorre? Se alguém, Apocalipse 13, 9 e 10, por que os primogênitos morrem? Por que morreram no Egito e por que ocorrerá no futuro? Se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse 13, 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Êxodo 1, 22. O que fez o faraó? Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E Herodes. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, os contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Esther, capítulo 3, 8 e 9. E Amã disse ao rei Assuero: permitam-me colocar assim. Amã era o líder religioso, era o rei que dominava o mundo na época. Então disse o Papa
ao presidente dos Estados Unidos da América. Existe espalhado e dividido, Esther 3, 8 e 9, estou lendo. Existe espalhado e dividido, não amontoado nas cidades. Existe no campo, espalhado e dividido, entre os povos, em todas as províncias do teu reino, porque nessa época a mensagem estará em todo o mundo. Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Não cumpre as leis do rei, não cumpre a lei do domingo. Por isso, não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Confiscadas agora as habitações do povo de Deus no futuro, isso vai ocorrer no futuro, mas como? O decreto foi agora assinado, o povo de Deus está sendo perseguido, logo será aplicada a pena de morte, e é aí que Deus intervém. Lembre-se, Apocalipse 11, 6 e 7. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Estes são os representados por Moisés. A morte, finalmente, dos primogênitos é tão somente o resultado daquilo que foi dito. Se alguém matar a espada deve morrer. Tanto o faraó do Egito quanto Herodes mataram os filhos de Deus. Futuro, novamente, devemos estar preparados, porque nossos filhos serão tirados de nós e serão mortos. E quando nossos filhos forem mortos, nós deveremos saber. E nosso amor por Deus deve ser muito maior do que o amor que tenhamos por nossos parentes e principalmente pelos nossos filhos. E farão isso porque sabem que uma arma na minha e na sua cabeça não fará com que neguemos o nosso Deus. Mas na cabeça de nossos filhos poderá acontecer. E eles os matarão. Mas finalmente, a promessa de Deus é essa. Mataram os meus, desta forma morrerão também. A morte dos primogênitos é tão somente um resultado daquilo que o faraó fez e daquilo que Herodes fez. Mas lembre-se, tudo isso foi escrito para aviso nosso, como figura, a nós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Finalmente, nós seremos provados naquilo que temos de mais precioso. Mas qual é a parte positiva disso? Nós teremos o privilégio de trilhar, pelo menos em parte, e experimentar, pelo menos em parte, aquilo que o nosso Deus sofreu. Ao dar o seu único filho, e ter que assistir a este filho sendo morto pelo ser humano, nós teremos também o privilégio, muitos de nós, de ver nossos filhos morrer pelo Evangelho. Embora isso possa parecer absurdo, somente neste momento aqueles que forem firmes poderão entender uma frase bíblica que parece absurda, porque a Deus agradou moê-lo. Porque foi que agradou a Deus ver seu filho sendo moído pelas nossas transgressões? Porque somente assim ele poderia resgatar a raça humana. E nós experimentaremos, aqueles que formos firmes,
Aqueles a quem está reservado este dom, experimentaremos um pouco daquela lança que feriu, aquela espada que feriu também o coração do nosso Deus, ao ver seu filho morrendo na cruz. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a confiar plenamente nele, porque chegará um momento que Deus dirá: onde estão os meus filhos? Chegará um momento que devemos entender que não temos filhos. São nossos pequeninos irmãos, a quem Deus apenas nos confiou para guardarmos, para que quando ele vier, ele possa dizer: onde estão os meus filhos? E nós possamos dizer: Senhor, aqui estão nós e os filhos que o Senhor nos deu. Que essa seja de fato, irmãos, a nossa última apresentação daquilo que o Evangelho deve e poderá ter feito por cada um de nós. Dolorido, mas necessário. Que Deus nos abençoe a todos. Irmão Marcílio. Amém. Amém. Tremendo estudo, irmão Rogério. É uma passagem que nos coloca de fato e de verdade diante do Senhor, com os nossos compromissos e a sabiência, a revelação do que vai acontecer conosco, né? Irmão, aproveitando essa mensagem, eu li há um tempo atrás, há uns dias atrás aí, aquela passagem que Simão, o Cirineu, carrega por um trecho aquele pesado madeiro que estava nos ombros de Jesus. E lendo, eu tive a revelação de que Jesus levava a humanidade, né? Madeira, né? E esse Cirineu, Simão, esse Cirineu, ele vem do campo, Rogério. E é imposto a ele que carregue aquele madeiro. E rapidamente eu fui levado a enxergar que nós do campo, os que estarão afastados, os que estaremos separados, por um momento nós vamos carregar esse peso da uma que levou nas costas, né? Não é isso, irmão? O que o irmão acha disso? Não, perfeito. Lembre-se, irmão Marcílio, que ao Simão Cirineu ter levado aquela cruz, né? Esse levar a cruz físico que houve dele, não foi senão uma experiência espiritual, porque para sempre aquilo o marcou. E ele se fez um discípulo de Cristo por aquilo. Ao levar a cruz, obviamente, ele contemplava aquele que ao lado dele tinha que caminhar. E ele, contemplando a Cristo naquilo que acontecia ali, ele finalmente se converte. E não tenha dúvida, toda a palavra de Deus tem coisas profundas para nós. O fato dele ter levado ali, inclusive por imposição. Ele foi imposto. Isso, ele vem do campo e não percebe. Ele é imposto. Isso. Mas aquilo que lhe foi imposto se converteu em uma bênção para ele. Mas por quê? Porque vindo do campo, ele estava inocente, ele não sabia o que estava acontecendo. Ou seja, ele não estava contaminado pela situação da cidade. Então, ao chegar no campo, ele começa a observar e o coração daqueles que estão no campo é mais limpo, é mais puro, é mais tranquilo. Você fala com as pessoas do interior, você vê que elas são mais tranquilas, são mais calmas, né? E ao chegar do campo, ele percebe como que se indaga, mas o que está acontecendo? E o soldado romano vê essa inocência nele e já puxa. Veja que estava cheio de gente ali do lado. Mas o soldado romano percebe que ele está ali até num misto de pena, de dó. E aquilo foi uma bênção para ele que gerou frutos para a eternidade. Assim como esperamos a cada um de nós, né? Talvez a gente consiga entender quando a gente carregar um pouco desse peso aí, né? Que foi o que aconteceu com ele, né? Daí ele entendeu quem era, né?
Amém. Irmãos, eu agradeço a participação de todos. O irmão Rogério faz uma oração para a gente encerrar o estudo? Vamos sim. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Amém. Bondoso Deus e Pai, Misericórdia. como esse, em algum momento, quem sabe, Pai, aqueles que estão nos ouvindo, alguns deles possam se sentir assustados, com medo. Que cada um de nós, Senhor, possa nesses momentos duvidar da nossa própria fé. É isso mesmo, Pai. Chega um momento que nós precisamos duvidar da nossa fé, porque nós achamos que temos fé. O problema de Pedro, que o negou, que o traiu, foi exatamente achar que ele tinha fé suficiente para suportar o que viria. Quando teu amado filho disse a ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E ele disse, de maneira nenhuma, Senhor, eu nunca te negarei. Nós sabemos, Senhor, que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós sabemos que o grande pecado de Laodiceia é se sentir rico e enriquecido e de nada tendo falta. Senhor, ajuda-nos na nossa incredulidade. Fortalece-nos. Não permita em nenhum momento que nós achemos que estamos prontos para aquele dia. Não permita que achemos que ao chegar esse dia nós vamos ter a coragem de poder olhar para os nossos carrascos e imaginar que estamos prontos. Não, Senhor. Então somente permita-nos desconfiar o tempo todo de nós mesmos, para que quando chegue aquele dia, o poder e a glória sejam só teus. E possamos, cantando, Senhor, se necessário for, entregar a vida, para que o nosso sangue também seja semente. Para que outros, contemplando aqueles que serão os mártires, se convertam também. Para que outros, contemplando aqueles que farão parte dos 144 mil, se convertam também. Mas acima de tudo, Pai, que o teu poder se aperfeiçoe na fraqueza. É necessário que ele cresça e nós diminuamos, disse João Batista, o maior profeta que teu filho disse. Sejamos nós firmes, mas mansos como as pombas. Sejamos prudentes, como o Senhor quer que sejamos. Mas, acima de tudo, sejamos fiéis até o fim. Pai, se depender de nós, certamente nós negaríamos o Senhor. Porque enganoso é o coração do homem. Mas olha, Pai, para a irmã Rosa, isso. Olha para o irmão Joilton, olha para o irmão Luiz Augusto, olha para o irmão Rai Hiuara, por cada um desses irmãos, pelo Francisco, enfim, irmão, pelo irmão Marcílio, pelo Aquino, pelo Júnior Ramos, por todos esses amados irmãos e irmãs que ainda estarão, Pai, verificando e estudando esses temas. Olha por cada um deles, Pai, e não permita que nenhum de nós te negue naquele grande dia. Pai, olha pela irmã Joana, olha pela irmã Cris, pela irmã Elaine. Pai, nomes e mais nomes que nem me lembro todos. Coloca-os no teu coração, Pai. E assim como a galinha, o Senhor respondia e mostrava, assim como uma galinha quer proteger os seus pintinhos sobre as suas asas, protege-nos sobre as tuas asas. Não permita que te neguemos. Senhor, se necessário for, que descansemos antes, mas que não saia da nossa boca uma única palavra negando a ti e ao amor que tu tens derramado sobre o teu povo. Toma-nos em tuas mãos, Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Bom, irmãos, amados queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Irmão Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço em nome de todos os irmãos aí que estão na sala nos ouvindo, pela paciência conosco, inclusive pelo imprevisto hoje desse link dar errado aí, a gente tem que gerar de última hora aí, mas deu certo. Obrigado por tudo, viu? Fique com Deus, Deus abençoe. Dá um abraço no João.
Faz tempo que eu não vejo ele, nossos irmãos aí em Curitiba e Cascavel agora. Amém. Darei sim, pode deixar. Amados irmãos e irmãs, ósculo santo a todos, o irmão Marcílio já encerra. Eu queria deixar um ósculo santo a todos vocês. Por favor, não esqueçam aqueles que realmente acreditam que essa mensagem deve chegar a outros. Façam o seu trabalho, tá? Façam o seu comentário, enviem o link a outros, para que outros possam ser beneficiados também pela mensagem do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, bom final de sábado a todos. E, Rogério, acho que a gente vai fazer um estudo, um sábado sim, um sábado não, é isso ou ainda não? Em princípio, irmão Marcílio, nós deixaríamos assim, sábado sim, sábado não. Quando eu puder emendar o sábado, nós emendamos, tá bem? Ah, tá ok. Então, irmãos, nós vamos ter estudo, hoje é dia 1, nós vamos ter estudo, então, no próximo sábado, dia 15. Se acontecer de o Rogério ter condições de fazer no dia 8, a gente vai estar aí. Ok? Tá certo. Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo, então. Obrigado, irmão.